pêndulo cromático, que é para identificar a cor. O pêndulo comum de madeira, né, que a gente usa, é aquele que vai dar a resposta sim ou não, vai fazer medições, né? Que é esse pêndulo aqui de madeira, né? Que a gente usa. Nós já ensinamos em que altura que segura, vocês já sabem fazer, que é a regulagem, né? A calibragem do pêndulo. O outro pêndulo é o pêndulo cromático, que serve para identificar cores somente. Ele não dá respostas, né? O biômetro, que é aquela régua, que é essa régua que vocês estão vendo aqui, para fazer a medição em angstrom, né? Toda medida que a gente faz em relação às energias da pirâmide em radiestesia é medida em angstroms. Então, aqui na primeira linha de cima, você tem uma linha em que aponta as medidas, né? Sendo que convencionou-se que no meio entre 6.000 e 7.000 angstrom, até 6.500 angstrons, a gente está falando de uma energia saudável, tanto para pessoas, né, quanto principalmente para pessoas abaixo de 6.000 já é considerada não saudável, né? Então, acima de 6.000 já é saudável. Convencionou-se que de 6.500 a 8.000 aproximadamente, trata-se de uma energia biológica, né, das pessoas, uma energia boa, saudável, ok? E as outras linhas de baixo é para a gente medir o percentual, aqui tem uma reta de 0 a 100, para a gente medir quanto percentualmente uma energia ou um tempo deve ser medido em relação a outro, e na linha de baixo você tem 30 dias, né, uma régua que vai de 1 a 30, indicando os dias do mês, para medir quantos dias você vai fazer uma radiação, e embaixo em minutos, né? Então, essa régua e o pêndulo são importantes para quem vai trabalhar com a pirâmide, para fazer medições, fazer terapia, etc. Quem não quiser trabalhar com nada disso, vai simplesmente nortear a pirâmide e deixar ela em casa e pode, dependendo do tamanho da pirâmide, pode entrar dentro para receber a energia da pirâmide, né? Também me perguntaram se há algum inconveniente de deixar a pirâmide montada lá no lugar por tempo indeterminado. Não tem problema nenhum, tá? Porque a pirâmide, quando ela satura a energia dela, ela projeta a energia para fora, para o ambiente, mas a energia é sempre positiva, né? A gente falou também que na aresta sudoeste, ela acumula energia negativa das pessoas que usam a pirâmide, né? Então, de vez em quando é bom fazer uma descarga dessa. E como você faz isso? Deitando a pirâmide com essa aresta no chão, só colocando no chão, ela já descarrega a energia na terra, né? No ambiente telúrico. E depois ela está pronta para o uso. Uma outra coisa importante também é que você, ao utilizar a pirâmide, entrar dentro, por exemplo, se você fica meia hora, para uma outra pessoa usar, é preciso esperar essa meia hora para limpar a energia dela. Sendo que também ela demora 7 minutos aproximadamente para fazer os ajustes de energia cósmica com a energia da pessoa que está lá na pirâmide, né? Então, durante 7 minutos mais ou menos, ela só está fazendo essa sincronização de energia. Ela não está ainda fazendo o efeito terapêutico, né? Depois, passado esse tempo, aí sim o corpo da pessoa que está lá, né, começa a entrar em sintonia com a energia da pirâmide, né? Em termos de cura, o que acontece é que se a pessoa tem um órgão que não está funcionando muito bem, então aquelas células ou as células de um determinado órgão estão com problema, o que acontece é que a energia vai sintonizar com a célula saudável e a célula doente vai começar a entrar em sintonia com a energia da célula saudável. Por quê? Porque por cima da pirâmide está entrando a energia cósmica, né? Que é esse esquema que está aqui, que vou mostrar para vocês. Aqui são as camadas de energia que entram dentro da pirâmide. Então, pelo ápice da pirâmide, como vocês estão vendo,
entra o verde elétrico, o verde magnético, ele entra, que é a energia cósmica, na verdade, perdão, na verdade não entra o verde magnético, entra a energia cósmica. Essa energia cósmica, dentro da pirâmide, é que vai virar o verde magnético. E como que essa energia entra, né? Ela entra pelas arestas, como vocês estão vendo aqui pelas setas vermelhas, pela seta vermelha, ela entra paralelamente, entra pelo ápice, vai paralelamente às arestas, e no ângulo reto ela projeta a energia para o centro da pirâmide. Okay? Isso por todas as arestas, né? E aí ela concentra a energia aqui no centro da pirâmide, até que começa a saturar a pirâmide de energia. Saturando a pirâmide, ela solta a energia pelos lados, como vocês estão vendo aqui. Ela começa a irradiar a energia para o ambiente, né? E aí, se nós imaginarmos a pirâmide dividida em 3 partes, a primeira parte de cima é a energia cósmica. A parte de baixo, a terça parte, é a energia telúrica. E a parte central da pirâmide, nós vamos ter a energia radiônica. O que é a energia radiônica? É a energia que se radia, né? Que se emite pelo ambiente. Ela vai sair. Por isso é chamada de radiônica, né? Que vem de rádio, de iônico, né? A emissão que ela faz. Então a energia vai entrando pelo ápice, vai se acumulando no centro da pirâmide e vai saindo, vai soltando a energia, né? Para fora, ok? Bom, aí nós vimos também, isso é apenas uma revisão, nós vimos também que nós podemos usar as laterais, né, da pirâmide para a terapia, né? Como nós mostramos aqui nesse slide. Nós temos uma pirâmide aqui, essa pirâmide ela está orientada para está norteada, e temos aqui a maca que fica paralelamente no lado sul da pirâmide. Okay? Então, a maca que é usada em terapia fica paralelamente voltada para o sul. E aí nós temos aqueles fiozinhos, né? Aqueles fiozinhos que você pode colocar na base da pirâmide. Para quê? Para captar uma determinada cor. Então você vai, por quê? Porque as cores, como nós falamos na outra aula, elas são o espectro magnético e elétrico das cores, né? O espectro eletromagnético é projetado na base da pirâmide. Cada lado, então, da pirâmide vai ter uma cor determinada, e aí você pode prender, né, um fiozinho em cada uma dessas cores e aplicar na pessoa, né? Como nós vimos lá na aula passada. Bom, também isso pode ser aplicado de que forma? Se a pessoa não estiver presente, como a gente faz? Pode pegar esse fiozinho e colocar, por exemplo, na fotografia da pessoa. Não importa onde a pessoa esteja, ela vai receber essa energia. Ok? Vocês estão lembrados disso, desses conceitos? Aí me perguntaram, não sei, no espectro, vamos voltar aqui para o espectro, aqui tem uma coisa importante para ser falada, ok? Então, imagina aqui, nós estamos vendo a pirâmide, imaginando que a pirâmide vista de cima, né? Aqui embaixo, na base, o espectro eletromagnético. E então, imagina que nós temos uma linha divisória aqui bem no meio da pirâmide. Como ela está orientada, então você tem a face aqui em cima, a face norte. Na contraparte daquela base norte tem a base sul, né? Na base sul tem o quê? O tal do verde elétrico, né? O verde magnético, o verde negativo, né? Para todos, que na verdade não tem nada a ver com o verde. Ele é só uma convenção em que, para se falar uma coisa em contraposição ao verde da face norte. Mas, na verdade, o que se espectra aqui, nessa face sul, é o branco até o preto, né? Com variações do branco, graduações que vão indo do branco para o cinza até chegar no preto.
Nesse lado da pirâmide, nessa face sul da pirâmide, a gente não vai usar essas cores para efeito terapêutico. O que nós vamos usar, por quê? Porque nessa face sul aqui, você vai ter o quê? Um verde negativo. Eu nem vou entrar em detalhes do procedimento para terapia com verde negativo, porque é muito. Precisa ter muita experiência para fazer isso, porque o verde negativo ele é uma energia muito. Pode ser uma energia muito destrutiva. Né? Então, por exemplo, é usado para destruição de células. Por exemplo, para tratar um câncer. Mas aí é muito. Você tem que usar isso com muito cuidado, porque é como se fosse uma cirurgia, né? Uma cirurgia espiritual. Então, para todos os efeitos, nós vamos usar as cores aqui. Se imaginarmos no lado de cima, do lado norte da pirâmide, nós temos que cores aqui do lado esquerdo, um amarelo, perdão, amarelo, o verde e o azul, não é isso? No lado norte da pirâmide, né? O vermelho, o verde e o azul. Aí nas laterais, nós vamos ter o quê? O laranja e do outro lado o índico, né? O índigo, aqui do lado leste. Então, nós temos nessa face superior o que? 5 cores. Né? 3 cores aqui em cima e 2 cores na lateral. E daí, estabelece-se uma relação da pirâmide, que nós vamos estudar na aula de hoje, estabelece-se uma relação com um pentagrama que vocês estão vendo aqui embaixo. Aqui embaixo, no lado esquerdo, né, tem um pentagrama que é usado em magia cerimonial, e nós vamos hoje falar um pouco do aspecto mágico da pirâmide, também das origens cósmicas da pirâmide, né? Então, nós vemos que há uma relação desse espectro, né, com o pentagrama que nós vamos estudar. E na parte aqui de baixo do sul, né, na face sul, nós temos também as cores branco, cinza e preto, né, que são 3 cores que nós não vamos usar, com as 2 cores laterais, né, que são aqui o vermelho e o ultravioleta aqui embaixo, né? Bom, como nós comentamos, as cores do espectro da pirâmide têm 2 fases, né? Quais são essas fases? A fase elétrica e a fase magnética. Para cada cor, vocês podem ver que a cor aqui está em dobro, né? Tem duas cores de verde. Na verdade, uma representa a fase magnética e outra representa a fase elétrica. Todavia, a pirâmide ela só vai emitir, tanto internamente como para o ambiente, só a fase magnética, que é a energia de quê? De cura, né? De ação, de atração e de repulsão. Então, isso quer dizer que a pirâmide nunca ela vai emitir energias negativas, nem dentro nem fora. É por essa razão que ela pode ficar montada indefinidamente, né? Ela nunca vai emitir energia elétrica, por exemplo. Não vai emitir um vermelho elétrico, né? Uma cor negativa. Sempre vai emitir a sua fase magnética. Claro, quando estiver devidamente o quê? Norteada, né? Então nós vamos. Também nós falamos assim, com relação às bússolas, né? Você tem em algumas bússolas o norte magnético e o norte verdadeiro, ok? Então esquece isso aí. Na verdade, sempre vamos usar para onde a seta estiver apontando. Não importa se é verdadeiro ou se é magnético, ok? E aí nós vamos ver também, mais detalhadamente, hoje não vai dar, mas vamos ver como a gente pode fazer o ajuste fino desse ajuste no norte magnético. Mesmo usando a bússola, você orienta, depois tem um procedimento para fazer um ajuste fino nessa calibragem, né? Lembrando, então, sempre que, em oposição à face norte, que tem o verde, né? O verde, a cor verde, a frequência cromática do verde, em oposição
a esta face, nós temos a face sul, que é o verde negativo, né? O verde magnético negativo. Ok, então, e aí nós podemos, como estão vendo aqui nessa imagem, aquilo que falamos na aula passada, né? Os fios colocados em cada uma das posições vai captar a cor que está sendo projetada, certo? Ok. Aqui, agora, nós vamos entrar num conceito que falamos bem rápido na aula passada, que vamos falar mais um pouquinho agora, que são o quê? Os tattvas, as forças sutis da natureza que agem na pirâmide, em cada face da pirâmide, né? Então, nós temos na face norte da pirâmide, nós temos o tattva prithvi, relacionado a quê? Relacionado à terra. O símbolo do prithvi é um quadrado dourado, quadrado dourado. Okay? Aqui aparece nessa figura um quadrado com um círculo dentro e que está escrito nome. Na verdade, isso é para pôr o nome da pessoa, mas nós não vamos falar isso hoje, porque faz parte daquilo que eu disse da magia das pirâmides, né? Como usar cada uma das faces. Isso eu pretendo falar na próxima aula. Como vamos sintonizar as pirâmides em cada uma das faces. Na verdade, sintonizar é fácil. Na verdade, é só colocá-la na face norte e depois nós podemos colocar esses símbolos na pirâmide para captar, né? Fazer uma captação dessas energias da natureza. Então, o Sol, esse quadrado com uma cor dourada, né? Simbolizando o Sol, é a energia que vem da face norte, o Tattva Prithvi, que tem uma cor laranja dourado, e o formato é um quadrado, simbolizando o 4, número 4, né, da estabilidade, ligado também à nota musical Ré. Okay? Em contraposição ao Sol, tem a Lua, a face da Lua, né, que é o Tattva Apas, na face oeste, né? Então, na face oeste, você tem a Lua, simbolizado aqui por uma Lua de cor violeta, mas em alguns casos também se usa a cor prateada, né? Eu, particularmente, uso o prata, que está na face oeste. E aí nós vamos atrair um outro tipo que está relacionado ao elemento água, né? Aqui diz cor violeta, mas pode ser também. E uma nota musical Si. Aqui nós temos, então, nessa face oeste da pirâmide, o elemento água da natureza, né? Os 4 elementos. Na face sul, em contraposição à face norte, nós temos a energia de Marte, do planeta Marte, né? Que é o Tattva Tejas, o triângulo escarlate de Tejas. Que nós vamos ver mais detalhadamente. O triângulo de Tejas, na face sul, ele é usado para defesa psíquica, defesa contra ataques psíquicos, né? Então, a face sul da pirâmide, aquela que tem o espectro por onde vai sair o verde negativo, lá, né? Na verdade, ele serve como proteção, né? De energias, contra energias psíquicas, contra ataques, né? Não só defesa, mas também ataque. Na verdade, você pode usar a pirâmide como ataque de energia, né? Depois nós vamos ver isso, como é que isso faz. É claro, nessa fase aqui dessa magia de forças sutis, já existe uma interação da nossa mente, né? Já existe uma interação da nossa mente com a pirâmide, né? O Leandro está fazendo a pergunta: que tipo de fios se pode usar? Fio de cobre? Já tinham me perguntado isso na outra aula e eu falei que não era bom, né? Tem gente que usa assim. Você pode, em princípio, usar qualquer tipo de fio, metálico, não metálico. No exemplo que nós vimos aqui, nós utilizamos um fio de lã, né? Por preto, aqui, né? Nessa imagem, nós utilizamos um fiozinho preto
de lã, e na ponta ele tem aquele jacaré. Jacaré é aquele, aquele material que você compra em casa de material elétrico, né? Que ele faz uma pressão. Então você põe nas extremidades do fio, mas em princípio pode usar assim qualquer fio, um fiozinho de cobre, de metal, ok? Isso, a Zenui está falando, é um tipo de presilha, exatamente, esse é o nome, né? Que os eletricistas chamam de jacaré, ele tem uma mordida assim, né? Então ele prende. E quando você vai usar na pessoa, você coloca, como vimos na aula passada, você coloca esse fio conectado na pessoa, no chakra, né? Da pessoa. Se você não tem a pessoa, se não está presente, você pode conectar diretamente na fotografia da pessoa. Esta pirâmide que está sendo mostrada aqui, que é igual a que algumas pessoas têm, essa é de 80 centímetros, que é igual a que a Regina tem, a Cibele tem, a Renata, não a Renata Ferrão, a outra. Então, essa pirâmide, que é grande, você pode. Assim, não é bom você, por exemplo, colocar a fotografia dentro dessa pirâmide, fotografia da pessoa. O melhor é você usar o fiozinho extensor e colocar na pessoa. Porque a radiação dela é, é muito forte para fora, né? Então, aproveitando, eu queria mostrar. A Zenilde, a pirâmide da Zenilde está chegando, né? Eu queria aproveitar para mostrar aqui uma coisa que eu mostrei na última aula, mas não deu porque estava. Eu não sei o que aconteceu, que não deu para mostrar. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. São os orgonites. Fizeram aí uns orgonites, esses aqui. Esses orgonites, vocês estão vendo, foram feitos para colocar no ápice da pirâmide. Estão vendo? Então, isso aqui vai no ápice da pirâmide, né? Para projetar a energia orgânica dentro da pirâmide, né? Aí pediram, eu até tirei essa foto porque pediram a minha opinião. Na verdade, pessoal, isso não faz absolutamente nada para a pirâmide, ok? Não tem efeito nenhum. E eu vou explicar por quê. Assim, mesmo que for bem feito, o efeito é zero, tá? Agora, há o risco de prejudicar. Por exemplo, se esse orgônio aqui estiver inclinado, fora, ele vai tirar aqui a angulação aqui tem que ser numa medida certa, para ficar na mesma proporção da Queops, né? Então, se a pessoa fizer isso errado, e há uma boa chance de fazer isso, vai prejudicar, porque vai tirar a pirâmide da sua angulação, né? E se for feita na angulação correta, não vai fazer nada. Isso, pessoal, é a minha opinião, ok? É a minha opinião pessoal. Isso não vai aumentar o poder da pirâmide. Tá? No máximo, vai deixar igual, ok? Por quê, pessoal? Existe uma coisa física que é a seguinte: no ápice da pirâmide entra a energia cósmica, né? De altíssima velocidade, vamos dizer assim, né? E aí você coloca um cristal, esse cristal ele não vai ampliar essa velocidade, porque a energia cósmica já está numa velocidade muito alta, que vai se espalhar pelas arestas, né, como nós vimos, né, quando ela entra naquele slide que nós vimos, né, quando ela entra, deixa eu pôr de novo aqui o slide, quando ela entra, ela vai se projetar, a energia vai se projetar, vou localizar aqui, nesse slide, né, a energia vai entrar pelas arestas, né, vai entrar pelas arestas da pirâmide e fazer um ângulo reto em direção ao centro da pirâmide, ok? É assim que é a energia. Então, se você tiver um orgonite aqui apontando um cristal para dentro, não vai refrescar nada, ok? Bom, nós estamos falando então aqui das forças.
Agora, os orgonites, eles funcionam isoladamente, né? Eles absorvem a energia orgônica, né? Quem identificou isso foi o William Reich, que era um psicanalista, discípulo de Freud. Depois ele enveredou por essa área de energia. Ele que criou esse termo orgone, energia orgônica, né? Que está presente em toda a natureza, que não é nada mais do que o prana, né? Alguns chamam de prana, energia orgônica, chi, ki, mas é a mesma energia, ok? A energia que está presente em toda a natureza, que é o prana. Então, o que entra pelo ápice, essa energia cósmica que entra na pirâmide, é o prana, né? Que a pirâmide vai captar. Então, os orgonites, eles funcionam sim, mas não dentro da pirâmide, né? Muito bem, então nós falamos aqui dos táttvas, né? Estávamos falando do táttva da face sul, do triângulo de Tejas, de cor escarlate, vermelho, né? Para defesa e ataque psíquico, né? E na face leste nós temos o táttva vayu, né? Do elemento éter, em cor azul, ok? Nós vamos depois, estou só apresentando nessa aula esses elementos ligados aos quatro lados da pirâmide, mas na próxima aula nós vamos entrar em mais detalhes sobre o funcionamento disso, né? E esses táttvas, como vocês estão vendo, estão relacionados aqui aos planetas, né? Sol, Lua, Marte e Saturno. Sol, Lua, Marte e Saturno. Então, quem fez o curso de cura prânica, nós apresentamos uma tabelinha e um relógio, né, o relógio cósmico, da incidência, que é isso aqui, da incidência, né, dos horários onde cada um desses planetas está incidindo mais. Então, aqui nós temos o domingo, né, domingo, o relógio, você imagina então que o relógio como se fosse um relógio mesmo que a gente usa, tem o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, né? O ponteiro das horas é como o Sol, né, girando, né, às 12 horas, demora 12 horas para virar o ponteiro do Sol. E o ponteiro da Lua seria dos minutos, né? Então, você vê aqui nesse relógio que gradativamente, conforme vai avançando o dia, nas 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 e assim por diante, outras influências, é, outras influências vão entrando, né? O que eu quero dizer é que, por exemplo, domingo, que é regido pelo Sol, ele não fica 24 horas com o Sol, ele vai mudando gradativamente, né? Gradativamente vai entrando outras influências até virar o dia, né? Então, isso quer dizer o seguinte, isso está ligado aos elementos que nós vimos aqui, ó, aos táttvas, né? Porque você tem influência do Sol, influência da Lua, e você pode usar isso nas pirâmides, então, ok? Depois nós vamos mostrar como faz isso, né? Então, nesse material tem aqui tem o Sol, e tem a tabelinha também, que é bem mais fácil, né? De você identificar. É a tabela planetária. Você tem coluna e linha, né? A coluna você tem as horas, perdão, a coluna você tem os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta até domingo. E na outra coluna você tem os horários, né? De 0 hora até as 24 horas. Então, por exemplo, nós temos aqui, se você quer usar a energia na pirâmide, você quer usar a energia de Saturno, você tem que usar isso que numa segunda-feira, das 7 às 8 da manhã. Então, vamos identificar Saturno. Saturno no Tátiva é o quê? É o Tátiva Vayu. Se você quer usar a energia saturniana, você vai usar o lado leste da pirâmide para captar essa energia. Mas, na outra aula, nós vamos falar detalhadamente. Eu só estou apresentando agora, ok? E aqui nessa tabelinha, nós temos os dias da semana, né? O domingo, regido pelo Sol. A pedra é o carbúnculo, que é um cristal, né?
cristal de cor laranja. Na segunda-feira, a lua, a pedra é a ametista, de cor violeta. Terça-feira, regido por Marte, a pedra é o rubi e a cor vermelho, né? Na quarta-feira, Mercúrio, é o topázio, né, de cor amarela. Na quinta-feira, a força jupiteriana, que é a rubelita, de cor púrpura, né? Na sexta-feira, a gente tem a força venusiana, cujo cristal é a safira, a pedra safira de cor azul. E no sábado, Saturnão, né? Saturno, de cor esmeralda, né? Verde. E aí, como que nós vamos fazer essa utilização? Nós vamos ver hoje, na aula de hoje, que a pirâmide, ela tem o quê? Ela tem uma relação com a figura triangular, ok? Então, uma das mandalas que nós fazemos é a mandala do Sol, que é feita com o quê? Com três pedras, com três cristais, né? Pode usar outro cristal de cor laranja, porque esse carbúnculo ele é meio difícil de ser encontrado, até pelo nome dele, né? Carbúnculo, uma coisa. Mas pode usar. Então, eu não sei se vocês viram, se todos vocês viram, ah, aquele videozinho que eu coloquei na internet sobre o gráfico cabalístico. Todos viram? Lá eu mostro como se faz a primeira mandala usando a árvore da vida. Nós vamos hoje estabelecer uma relação da pirâmide com a árvore da vida, ver que tipo de relação que tem, né? Então, eu só queria, na verdade, eu vou passar só a parte em que faz a mandala, só para a gente relembrar, e eu vou comentar como que faz a mandala no, utilizando-se a árvore da vida, o gráfico, né? Coluna central e a coluna da esquerda. E nós vamos explicar também durante. O som está bom? Olá, vamos falar agora sobre o gráfico cabalístico. O gráfico cabalístico ele é formado pelo diagrama da árvore da vida, que vocês estão vendo aqui, que é um arquétipo universal da criação. Nós utilizaremos esse gráfico da árvore da vida para construirmos as nossas mandalas, que vamos aprender no nosso curso. A pirâmide está dentro.
Viram aí, pessoal? Todos viram? Alô? Ok. Conseguiram ouvir também? Então, qual é esse gráfico? Ele é baseado, como vocês viram, na diagrama da árvore da vida, que tem uma relação com as pirâmides, né? E aí nós montamos o quê? Uma das mandalas que foram montadas nesse gráfico foi a mandala que nós vamos analisar um pouquinho mais adiante, com 3 pontos, né? Formando um triângulo. E aí, vamos ver então agora esse relacionamento, falando um pouco aqui das origens cósmicas da pirâmide, ok? Aqui nós temos um relacionamento muito interessante do surgimento. Agora nós estamos falando já da pirâmide com relação a um aspecto místico, né? Um aspecto esotérico, não é mais a coisa estritamente, vamos dizer assim, científica e experimental. Mas é uma coisa filosófica, é uma abordagem mística, como eu falei, esotérica, né? De como as pirâmides foram trazidas para nós, né? Então aqui mostra o que nessa figura? Do lado esquerdo você tem aqui a constelação de Órion, que é um portal espiritual, né? Do céu, como nós vimos hoje, como nós humanos, né, vimos o Sol. Nós temos aqui, como nós vemos o Sol. A constelação, uma das constelações chamada de Órion, é um portal de onde veio onde tem a origem na formação das pirâmides no nosso mundo, né? Então nós temos essa vista do céu e vale lembrar o seguinte, que a forma como nós vemos o céu hoje, a forma como nós vemos o céu, não é a forma verdadeira. Quando a gente olha para o céu e vê as constelações, a gente vê as estrelas, o sol e a lua, isso não é verdade. Verdade em que sentido? Na nossa dimensão hoje, na nossa dimensão espiritual, nós distorcemos as coisas, né? Tudo que vem para cá, para o nosso mundo físico, está distorcido, como se houvesse uma cortina, né? Vamos imaginar assim, existem véus encobrindo a realidade, né? A nossa atual dimensão espiritual não permite a gente ver ainda a realidade como ela é. Nós vamos chegar um dia lá, mas ainda não está assim. Então a gente vê o céu desse jeito, né? Então aqui do lado esquerdo você vê constelação de Órion. O que você vê? 3 pontos lá em cima, não é? 3 estrelas, vamos dizer assim, formando aqui um triângulo, né, na cabeça aqui da constelação. Aqui embaixo vocês veem 3 estrelas alinhadas, que são aqui as 3 Marias, né? As 3 Marias. E embaixo, depois 2 grandes estrelas aqui. Então, o que aconteceu aqui é essa constelação, nós vamos falar mais adiante um pouco da cosmogênese, né? Quando o nosso universo foi criado, essa constelação foi projetada, vamos dizer assim, esse portal espiritual foi projetado para o Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, né? E aí, em termos esotéricos, em termos cosmológicos, quem é que fez essa construção, essa passagem do portal para o nosso mundo? Foram os anjos, né? Os arcanjos. Então, os arcanjos, que na verdade, liderados por Arcanjo Miguel, né? E por Lúcifer, né? Eles vieram e trouxeram toda essa, vamos dizer assim, energia para a formação da pirâmide projetada nas nossas constelações físicas aqui, né? No caso, a constelação do Cruzeiro do Sul. E aí, quando isso aconteceu, vocês estão vendo aqui umas estrelinhas, né, do lado direito, existe uma coisa que vocês podem ver que se chama
em termos de cosmogênese, né, o famoso saco de carvão, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui nessa imagem o Cruzeiro do Sul. Dá para ver o Cruzeiro do Sul aqui? A estrela em cruz, né? As estrelas fazendo o formato de uma cruz. E aqui nesse círculo amarelo, dentro do círculo amarelo, há o quê? Um buraco negro, né? Esse buraco é chamado saco de carvão. O que aconteceu falando assim em termos de magia, de esoterismo, de cosmogênese espiritual, né? Esse saco de carvão, na verdade, foram as estrelas que caíram para o mundo físico. Representadas como, né? Representadas aqui por essas estrelas, né? Então, houve uma projeção de Órion, que já tinha um formato piramidal. A gente pode imaginar aqui essa constelação como sendo, aqui as Três Marias sendo o ápice da pirâmide, que vocês estão vendo aqui com a letra Shin do alfabeto hebraico. A letra Shin, que é do elemento fogo, né? Então, as Três Marias, elas se projetando no Cruzeiro do Sul, formaram no ápice aqui a letra Shin. Por que nós estamos falando em letras hebraicas? Porque, segundo a Kabbalah, o mundo foi formado pelas vibrações das letras hebraicas, as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Então, nós temos aqui a pirâmide representada pelo hexagrama, pelo tetagrama, perdão, da Kabbalah. O que é o tetagrama da Kabbalah? São as letras, são 4 letras formadas. Vocês veem aqui no canto inferior direito a letra Yud, ou Yod, né? Que parece uma gotinha, né? É Yod. Em cima, do lado direito, tem a letra Rei. No lado esquerdo, na outra face da pirâmide, a letra hebraica Val. E na face inferior esquerda, de novo, a letra Rei. Então, o tetragrama da Kabbalah, ele é formado por Yud, Rei, Val, Rei. Essas letras do tetragrama, Yud, Rei, Val, Rei, deu origem ao nome de Deus, que é citado na Bíblia, né? Então, quando se fala em Deus na Bíblia, quando se fala em Elohim, Senhor, Deus, estamos falando do tetragrama, na verdade, né? O Yud, Re, Val, Re deu origem ao termo Jeová. É daí que veio o nome Jeová, né? Depois isso foi para outras línguas, como Senhor, Lord, né? Então, o tetragrama, originalmente, Jeová. O tetragrama, então, ele é parte da construção, parte essencial da construção do universo, segundo a Kabbalah, né? Então, o tetragrama foi que, na verdade, criou todas as dimensões do universo. São 4 letras que, na verdade, são 4 energias primordiais, né? Não é à toa que o nosso DNA também é constituído de 4 elementos básicos, né? Aquelas 4 elementos químicos, né? A diamina, glutamina, etc., né? Que são 4 que formam o DNA, né? 4 cadeias, né, de carbono. Então, aqui estão representadas o DNA cósmico, né? O DNA cósmico é formado pelo tetagrama, que é, na verdade, a pirâmide. Só que, no caso da pirâmide, além do Yud, Re, Val, Re, tem a letra Shin. Shin, que vocês estão vendo no ápice da pirâmide, que é uma letra da energia do elemento fogo, né? Aliás, pirâmide, né? O nome pirâmide quer dizer fogo do céu, né? Os egípcios chamavam a pirâmide de fogo do céu. E aqui está a explicação por que fogo do céu, né? Porque a letra hebraica que está no ápice da pirâmide, por onde entra a energia cósmica, é simbolizado pelo
pela constelação de Órion, né, pelos anjos caídos, vamos dizer, da constelação de Órion, e representados na nossa dimensão pela letra Shin, né? Daí, então, que esses 22 estrelas que caíram para o nosso mundo, né, formando a nossa dimensão física, estão relacionadas também com o quê? Com as 22 letras, os 22 arcanos do tarô, né? O tarô, na verdade, é um conjunto de arcanos, de arquétipos, né? Na verdade, que também estão ligados à criação do mundo. Então, você vê que as 22 estrelas, né, da constelação lá do saco de carvão, que caíram para a nossa dimensão, caíram, na verdade, e tiveram a representação nos 22 arcanos maiores do tarô, que, na verdade, o tarô, na verdade, tem 78 arcanos, né? 22 maiores e 56 menores, né? Dando um total de 78 cartas, né? Um deck de tarô, um baralho de tarô, tem 78 arcanos, né? E aí vocês veem o seguinte, 78, né? 7 e 8 dá quanto? Dá 15, né? 7 e 8 dá 15. E qual é o arcano número 15 do tarô? Qual é o arcano número 15 dos arcanos maiores do tarô? Quem é que sabe isso? Isso, o diabo, exatamente. E respondendo aqui o Leandro falou, o Shin não seria representação do espírito? Exatamente. A gente vai ver mais adiante como ele representa o espírito, né? O arcano número 15 é o diabo no tarô, né? Então, e quem é que construiu o nosso mundo com a queda dos anjos? Com a queda dos anjos, quem construiu o nosso mundo? Esse mundo físico. Quem foi o anjo que foi incumbido de criar a nossa dimensão física? Quem se lembra? Lúcifer, exatamente, como vocês estão falando, né? Então, Lúcifer não é à toa que tem 78 cartas do tarô relacionadas às 22 arcanos, né? Então, Lúcifer ele veio e fez a criação do mundo. Ele foi incumbido. Só que, segundo é dito, né, na mitologia, ele ficou tão encantado pela criação, Lúcifer ficou tão encantado pelo que ele criou, que ele não quis voltar. Não quis voltar, né? Então ele ficou aqui até hoje, na verdade. Então esse mundo, nós estamos aqui presos nesse mundo com a energia dele, né? A energia luciferiana. Mas o que nós temos que fazer não temos que ficar preso aqui como ele fez, né? Na verdade, a ideia é que a gente volte, né, para casa, que a gente volte para o Criador, né? E quem é que ocupou o lugar de Lúcifer ao lado de Deus? Porque Lúcifer é o anjo mais próximo de Deus, né? Mas como ele ficou aqui e não quis voltar, viu que a coisa era boa, ele quis ficar aqui. Quem foi que subiu, né, ao lado de Deus? Foi o anjo Metatron, né? Que está escrito lá, é confundido também às vezes na literatura judaica como Enoque, né? Enoque. Então diz lá em Gênesis, né? E Enoque andava ao lado de Deus, né? Então Enoque ou Metatron, né, foi o anjo que subiu no lugar de Lúcifer. Acontece que com essa queda, né, com essa queda luciferiana, a Zenilde falou do arcanjo Miguel, é verdade. Também, junto com essa queda luciferiana, veio a força de arcanjo Miguel nessa queda também para nós, né? E arcanjo Miguel, na verdade, ele vem quando há necessidade de quê? Ele é representado com uma espada, né?
ele vem sempre que nós precisamos de ajuda, também no sentido de proteção, né? Então, Arcanjo Miguel é aquele que luta contra as forças luciferianas desse mundo, né? É ele que batalha, né, contra essas forças demoníacas, né? Contra as falanges negativas, né? Contra tudo que existe de mal, na verdade, né? Então, Arcanjo Miguel, também, para quem não sabe, Arcanjo Miguel é Cristo, é Jesus, né? Quando ele vem, quando Jesus vem na forma de um combatente, ele vem na forma de Arcanjo Miguel, né? Então, essa é a origem, vamos dizer assim, cosmológica da origem das pirâmides aqui na nossa dimensão. As pirâmides, então, foram criadas por um portal espiritual. Então, olha só que bacana, né? Olha só que responsa quando você tem uma pirâmide, né, em casa, por exemplo. Você está lidando com essas forças cósmicas, né? Você está trazendo para a tua casa toda essa energia, né? Essa energia da criação. Isso é uma energia poderosíssima, né? Você tem aí, a partir disso, a responsabilidade de usar, se bem que a energia, como nós falamos da pirâmide, ela é uma energia totalmente positiva, porque ela traz em si todas essas forças angelicais, né? Ela traz toda essa força dos portais, do portal espiritual para a nossa dimensão. E por qual motivo essas pirâmides foram construídas no mundo inteiro, né? Existem cerca de 10 mil pirâmides no mundo inteiro foram construídas e a gente nem sabe como elas foram. Na nossa primeira aula nós falamos um pouquinho disso, né? Então, essas pirâmides elas foram construídas com um objetivo. Qual é esse objetivo? É fazer com que a gente volte para casa, né? Fazer com que a gente volte, que a gente se conecte de novo com as energias espirituais, né? Do cosmos. Nós temos que fazer o nosso caminho de volta, né? Porque quando esse universo foi criado, segundo a Kabbalah, foi criada, nós vamos falar daqui a pouquinho disso, mas foi criado, esse universo foi criado, alegoricamente, lá no Gênesis, foi uma expulsão do paraíso, né? Mas, na verdade, não foi uma expulsão no sentido de condenação. Não existe nada de condenação lá. É que a gente dá, religiosamente, infelizmente, deram essa conotação de castigo, né? Deus castigou expulsando. Na verdade, Deus não castigou, ele protegeu o ser humano. Por quê? O ser humano ele fez mau uso dessas energias lá no paraíso, né? Aquela alegoria toda da serpente, de comer a árvore do conhecimento, o que nós fizemos, na verdade, foi comermos, né, entre aspas, a árvore do conhecimento sem antes comer a árvore da vida. Então, quando fizemos isso, nós nos condenamos, porque fomos querer o conhecimento sem a consciência da árvore da vida. Nós deveríamos ter feito primeiro a consciência da árvore da vida, né? E daí então fomos expulsos do paraíso, porque a partir do momento que tivemos o conhecimento do bem e do mal, nós apagamos a nossa consciência espiritual. Essa foi a verdade. Adquirimos a consciência do bem e do mal e não a consciência espiritual, que temos que desenvolvê-la agora para poder voltar para o paraíso. Essa é a verdade, né? Ou construir o paraíso aqui mesmo, que essa é a proposta, né? Tanto é que a Bíblia fala da expulsão do paraíso, mas ela não fala da volta, né? Não tem o caminho de volta, porque nós é que vamos construir esse caminho de volta, né? Se tudo der certo. Bom, e para isso nós estamos tendo a ajuda desses portais. Essa é a razão pela qual as pirâmides foram construídas aqui no planeta, para que nós pudéssemos utilizar a energia cósmica das pirâmides para podermos nos ligar novamente a esse portal, né? Esse portal espiritual. E há uma razão aqui, você tem o tetragrama, né, como nós falamos, ligado à pirâmide, pelas dimensões, pelas energias das letras Yud, Re, Vav, Re, e no cume da pirâmide a letra Shin, né? Então hoje, na verdade, não vou falar nesse assunto hoje,
mas eu escrevi sobre isso lá no Facebook. Hoje o tetragrama ele está indo para uma outra dimensão da letra Shin, que é a energia de Cristo, né? A energia de Cristo está atualizando todo esse DNA espiritual, a energia crística, né? Dos seres crísticos. Quem quiser ver um pouquinho sobre isso, pode comprar meu livro DNA Espiritual. Eu falo essencialmente da Cabala, né? E eu faço uma breve explicação desse mecanismo, né, que está ligado às pirâmides, né? E aí, então, o que nós temos? Uma relação. Agora nós vamos falar um pouquinho da Kabbalah, da relação da pirâmide com as dimensões da árvore da vida, né? Então, o que nós temos aqui na árvore da vida? Vocês estão vendo uma figura aqui no meio desses triângulos, né? Da geometria divina. Nós temos no centro aqui a árvore da vida, conforme vocês viram naquele videozinho, né, que eu falei do gráfico cabalístico. Então, a árvore da vida que vocês estão vendo aqui, formadas por 3 triângulos, né? Vocês estão vendo aqui. Um triângulo com o ápice para cima, formando o arquétipo do número 3. Então, nós temos um triângulo com o vértice para cima, no alto da figura da árvore da vida. Um outro triângulo com o vértice para baixo, aqui no meio. E mais um triângulo com outro vértice para baixo, formando a nossa dimensão material, né? Então, a árvore da vida, ela tem o quê? 10 dimensões. Vocês estão vendo aí 10 bolinhas na cor azul. São as 10 dimensões da árvore da vida, né? Todos estão vendo aqui? Bom, que relação que ela tem com a pirâmide? Para começar, o ápice, né? O ápice aqui de 3 pontos formando um triângulo. Os 3 triângulos têm uma representação com a árvore da vida, né? Deixa eu mostrar aqui uma representação melhor para ficar mais claro. Uma outra representação e depois a gente volta lá. Aqui, ó, o que vocês estão vendo? 4 triângulos formando o quê? Os lados da pirâmide, né? Esses 4 lados são o quê? Como nós vimos, as 4 letras da Kabbalah, né? Yud, Vei, Vav, Re, o tetragrama, ok? E em cada um deles nós temos os tattvas, né? O tattva Prithvi, o Apas, o Tejas e o Vayu, né? E aí o que acontece? Esse tetragrama, que também está presente aqui na Cruz de Malta, né? Vocês devem lembrar essa Cruz de Malta, onde ela foi usada, né? Vocês se lembram? Onde que foi usada essa Cruz de Malta? Que é, na verdade, uma representação da pirâmide, né? Quem foi que usou essa Cruz de Malta como símbolo do poder, da conquista? Vocês lembram? Foi o Hitler, né? O Hitler, o símbolo do Hitler, daquela estrelinha que ele usava, os soldados usavam, era a Cruz de Malta. Hitler era um estudioso de magia negra, né? Ele sabia, os templários também, né, como o Leão está falando, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ou não sabia, né? Mas ele era um mago negro, né? Ele tinha conhecimento profundo do uso das pirâmides, né? Tanto é que ele tinha obsessão, né, pela cultura judaica. Ele queria descobrir o segredo da árvore da vida, né? Ele estudou a vida inteira isso. Então ele usava essa energia, né? E aqui nós estamos representando então o quê? O tetragrama, né? O tetragrama que deu origem a toda a criação do universo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui um outro slide que mostra essa criação. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, um cubo, tá vendo? Um cubo que é chamado em Kabbalah, né, do nada, que é chamado de Ein Sof Aur, né?
Ain Sof Taur, que quer dizer o quê? A existência acima do mundo manifestado, né? É o mundo chamado o mundo invisível, né? E dentro de que é simbolizado por esse cubo aqui, vocês estão vendo encravado num buraquinho negro ali, um buraco de luz, né? Onde representando o nada, que tem na verdade a árvore da vida, né? Então, lá no Sefer Yetzirah, que é um dos livros principais da Cabala, que fala da criação do universo, lá está escrito, né, com 22 letras fundamentais, ele criou um buraco na luz, né, e esculpiu uma figura, uma estrutura, né? Então, o que foi esculpido? É aquilo que se fala no Gênesis, né? E Deus criou do nada. O que significa Deus criou do nada? Na verdade, o nada é uma dimensão, né? É uma dimensão onde existia um potencial em que foi criado todas as coisas do universo, criadas a partir do quê? Do tetragrama. O tetragrama depois, ele evoluiu para as 10 dimensões do universo, que nós vamos ver agora. Então, como vocês veem aqui, ó, do tetragrama sai a energia cósmica passando por uma pirâmide. Então está escrito aqui, toda a criação é uma obra em preto e branco. Toda a criação. Então, por trás do, vamos dizer assim, do espectro das cores, né, das 7 cores, que são formadas na base piramidal, há um espectro, vamos dizer assim, em preto e branco, de onde vem toda a criação. E de onde estão, na verdade, emanadas aquelas forças, as 22 forças, né? Os 22 arquétipos da criação, representadas pelas 22 letras do alfabeto hebraico. E também pelos 22 arcanos do tarô. Ok? Então, essa é a simbologia ligada, relacionada da pirâmide com as forças cósmicas. E aqui vocês veem, então, que pela pirâmide sai o quê? O que vocês estão vendo aqui no lado direito? Essas cores. O que são essas cores que saem da pirâmide, que vocês estão vendo aqui? Então, de um lado da pirâmide, entra essa energia cósmica, né? Uma energia em preto e branco, e depois essas cores são projetadas pela pirâmide. Vocês estão vendo aqui? E onde que essas cores são projetadas na pirâmide? Quem é que lembra? Onde as cores? O Leandro está falando, sou estudante de Kabbalah e Tarô, e realmente tem a ver com isso. Tem mesmo. Pessoal, quem é que lembra onde as 7 cores são projetadas na pirâmide? Ninguém lembra. As cores são projetadas na base da pirâmide, né? Lembra? O espectro eletromagnético são projetados na base da pirâmide. Então, aqui é uma outra representação feita pela Kabbalah, né? De como se originam as forças cósmicas que estão na pirâmide, ok? Isso quer dizer assim, então vamos ver aqui a estrutura, voltando então agora para a estrutura da árvore da vida, aquelas 4 dimensões da pirâmide do tetragrama deram origem às 10 dimensões da árvore da vida, que são essas esferas em azul, né? Todos estão vendo essas bolinhas em azul aqui? Formando a árvore da vida? Estão vendo? Ok. Então, é aqui que esse desdobramento das energias que a pirâmide recebe. Na verdade, ela toda representa essas dimensões da árvore da vida, da criação. A árvore da vida, ela é um arquétipo fundamental das forças que criaram o nosso mundo, né? E quais são essas dimensões aqui, né? Do alto da árvore da vida, o primeiro triângulo ligado à parte divina é o que? O Keter, Hokmah e Binah. Keter, Hokmah e Binah formam
o primeiro triângulo, né, superno da árvore da vida, relacionado ao mundo mais próximo de Deus, né? Keter, Hokmah e Binah. Depois vem o quê? Vem Resed, Geburah e Tifer. Resed, Geburah e Tifer, né? É o outro triângulo com o vértice para baixo, indicando as forças mais próximas do ser humano, né? Até aqui em cima, Keter, Hokmah e Binah são forças ligadas ao espírito e a Deus, né? Quase que nós não temos acesso a essas dimensões. Na dimensão mais embaixo, nós vamos ter então Resed, Hod e Tifer. Tifer é o centro da árvore da vida. Tifer é a sede, vamos dizer assim, do nosso eu superior, né? Do nosso eu superior. E mais embaixo nós temos o quê? Outro triângulo também com o vértice para baixo, na outra dimensão, que é Netzah, Hod e Yesod, para baixo, mais um triângulo para baixo, né? O terceiro triângulo mais para baixo, Netzah, Hod e Yesod. Yesod representa o quê? O nosso mundo astral. Yesod é representado pela lua. Tifer é representado pelo sol. É por isso que é muito importante a relação do sol e da lua com as pirâmides, né? Os elementos sol e lua na pirâmide fazem toda a polaridade de conexão das energias cósmicas para o nosso mundo. E Yesod, aqui na árvore da vida, é um grande, vamos dizer assim, repositor, um grande recipiente de energia que vai formar todo o nosso mundo físico. A última esfera aqui na árvore da vida é Malkut. Malkut significa reino, né? É onde nós estamos. Então, imagina que o ponto mais alto da árvore da vida é Keter, ligado, é o ponto mais alto na energia cósmica, e o ponto mais baixo, mais distante dessa energia, é Malkut, onde nós estamos, né? Então, o que nós temos que fazer energeticamente? Nos elevarmos de Malkut até as esferas superiores espirituais. Esse é o trabalho que nós temos que fazer e podemos, então, o quê? Usar a pirâmide para esse propósito, né? Para esse propósito. Aqui, vocês veem a mesma representação da pirâmide da árvore da vida em 5 dimensões básicas, né? Vocês estão vendo 3 setas paralelas aqui no sentido quase horizontal, né? E outras 2 retas aqui do primeiro plano, que vem de Keter até o reino, né? Dando o direcionamento da árvore da vida, e as 10 dimensões da árvore da vida, que vocês estão vendo aqui. Essas bolinhas pretas, né? Só que aqui elas estão projetadas de forma a dar para a gente a noção de 5 dimensões, né? A dimensão do bem e do mal, a dimensão dos pontos norte, sul, leste e oeste, e da direção e sentido do baixo para cima. O senso, o sentido de profundidade, né? Então, nós temos 5 dimensões básicas do universo, né? Das naturezas duais, que estão simbolizadas aqui na árvore da vida. É por isso que, quando a gente faz meditação, esse sentido aqui, ó, de baixo para cima, o sentido da direção de baixo para cima, é um sentido, quando a gente faz meditação, a gente faz sentado. Para quê? Para dar o sentido, né? O sentido do alto e do baixo. Às vezes, nas salas de meditação, as pessoas perguntam, Celso, posso fazer deitado? Não. Porque se você fica deitado, você perde essa direção, né, de cima para baixo, né? Quando a gente estica a coluna. E a árvore da vida, a coluna central aqui da árvore da vida, representa, na verdade, a nossa coluna vertebral. Ok? Então, essa é a relação
esse é o relacionamento, vamos dizer assim, cósmico, né? Que a pirâmide tem com o nosso corpo, que a pirâmide tem também com a árvore da vida, que é a projeção da criação do universo, né? E aqui voltando aqui para essa representação das energias que entram na pirâmide, então lembrando, pelo ápice da pirâmide, que está relacionada com o quê? Com o nosso chakra coronário, não é? Assim como na árvore da vida, nós temos aquela representação da árvore da vida aqui, que os 3 triângulos aqui para cima, voltado para cima, estão relacionados ao nosso chakra coronário e frontal, né? Que são o quê? Os chakras que nos ligam ao espírito. Na verdade, os chakras que nos ligam ao espírito são os chakras coronário, frontal, laríngeo, né, até o cardíaco. Representado o quê? Representado por Tifé, né? Tifé representando o coração, é onde está o nosso chakra cardíaco. Então, do chakra cardíaco para cima, nós estamos ligados com o futuro. O chakra cardíaco para cima nos dá a dimensão do futuro e está ligado à nossa condição espiritual. Do chakra cardíaco para baixo, estão ligados ao nosso passado, à nossa constituição física. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que os chakras da nossa cintura para baixo são ligadas ao nosso mundo físico, à energia sexual e telúrica, representados na pirâmide como? Representados na terça parte aqui da energia da pirâmide, né, para baixo, nós temos a energia telúrica relacionada às forças da Terra. E no ápice, na terça parte da pirâmide para cima, nós temos a energia cósmica relacionada aos nossos chakras. E no centro, a energia radiônica, que tem esse nome porque ela vai se expandir para fora. Ok? Essa é a razão, né, pela qual, deixa eu mostrar para vocês a figura da pessoa. Deixa eu ver se não é essa, a pessoa dentro da pirâmide. Essa aqui. Então, o que acontece? Aqui é a pirâmide, que essa pirâmide, pela imagem, proporcionalmente, ela deve ser a pirâmide de 80 centímetros de base, ou de 1 metro de base. Então, você vê que a pessoa está totalmente dentro com uma cadeira, e quando vocês utilizarem a pirâmide, o que vai acontecer? A cabeça tem que estar exatamente no meio da pirâmide, né? Mas no meio para cima. Para quê? Para receber energia cósmica. Ok? Bom, você pode usar a pirâmide ela totalmente para cima lá de você, mas aí você acaba não aproveitando. Lembra sempre, né, daquele esquema que nós mostramos, a energia cósmica entra por cima da pirâmide, ela vai se projetando pelas arestas paralelamente e com um ângulo reto ela entra no centro da pirâmide. Então, aqui no centro da pirâmide, ela vai ficar saturada de energia cósmica, né? E a energia cósmica também, na pirâmide, a energia cósmica, ela também serve para afastar energias negativas, inclusive energias artificiais não, criadas pelo homem, né? Por exemplo, magia negra. Quando você recebe intencionalmente um trabalho de magia negra que eventualmente possam fazer contra você, a pirâmide é um excelente protetor. Aqui no ápice, né, no centro aqui da energia da pirâmide, é um excelente protetor contra ataques desse tipo, né, ataques psíquicos. E não só o ataque de energia proveniente de magia negra, mas, na verdade, a gente pode, por qualquer motivo, entrar em sintonia com essas energias, né, dependendo do quanto a gente está vulnerável. Então, é conveniente, na prática da meditação,
se você tiver essa pirâmide, fazer diariamente uma sessão aí de 20 minutos, ficar dentro da pirâmide para receber essa energia, ok? Entenderam até aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nós vamos falar. Ah, vou localizar, conseguir localizar. Nós vamos falar isso também na próxima aula. As pirâmides, vocês estão vendo aqui do lado direito superior, é uma pirâmide de 8 lados. Bom, como assim pirâmide de 8 lados, né? Se você considerar uma pirâmide com as 4 faces, e se você considerar que elas podem ter uma pequena curvatura nas suas laterais, imagina que essa pirâmide tem uma pequena curvatura, ela vai formar, na verdade, em vez de 4 lados, vai formar 8 lados. Também uma forma de pirâmide. Então, 8 lados, né? 8 lados mais as 4 bases da pirâmide, você vai ter o quê? O número 12. 12 dimensões. Por quê? O 12, ele representa hoje a dimensão do ser humano. É por essa razão que tem os 2 signos do zodíaco, né? É por essa razão que Cristo tinha 12 apóstolos. É por essa razão que existem os 12 planetas. É um número que representa hoje a nossa dimensão atual, né? A pirâmide de 8 lados. E aqui vocês estão vendo uma representação. Isso, a Regina falou, é um cone, quase um cone, né? O cone, o que é um cone? O cone é uma pirâmide que fica girando o tempo todo. Essa é a representação do cone, né? Também o cone é muito usado como captação de energia cósmica, né? Também para ativar a nossa... Isso, exato, que a gente está falando chapéu de Merlin, né? Também o cone era muito usado para ativar a nossa mente, né? Ele é muito bom para... Não é à toa que antigamente, pelo menos na minha época era assim, não era só o Merlin que usava chapéu. Na escola, na minha época, o aluno muito atrasado ficava de castigo no canto da sala com um cone na cabeça, né, chamado burro. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, né? Vocês já leram, vocês são muito jovens, mas na minha época era assim, né? O mau aluno, a professora colocava ele no canto da sala com um cone na cabeça, né? Isso era uma coisa do inconsciente coletivo, para o indivíduo receber energia, né? As crianças ficavam Isso, exatamente. As crianças também ficam na festa de aniversário com um cone na cabeça, né? Então, muito da nossa cultura, que é mantida no inconsciente coletivo, é para manter isso, o chapéu de bruxa, né? Isso, e as crianças com o cone na cabeça ficam todas agitadas, né? Como a Regina está falando. Ficam correndo, né? Por quê? É uma captação de energia. As pessoas não sabem por que fazem isso, né? Mas isso está ligado à questão das pirâmides, à energia das pirâmides, né? É por causa disso, né? E aqui, então, essa imagem não tá muito boa, mas eu espero que vocês estejam vendo. Aqui, lembra que nós falamos da mandala com os 3 cristais? Que podem ser formados a partir de um triângulo. Então, isso aqui também é um significado. Isso aqui é uma representação astrológica, que na verdade eu não vou falar hoje porque não dá tempo, vou falar na próxima aula, que você tem aqui um triângulo, né? Vocês estão vendo os números aqui, né? Tem o número numerado de 1 a 8, né? Então, você tem quantos triângulos tem nessa imagem? O triângulo principal, grande, é o triângulo número 1. Depois, triângulos dentro desse triângulo grande, né? Um triângulo número 2 com o vértice para cima
Depois, um outro triangulinho, número 3, com o vértice para baixo. O triangulinho número 4 também com o vértice para baixo. O triangulinho número 5 com o vértice para cima. Um outro triangulinho com o vértice para baixo, número 6. E o triângulo número 7 e o número 8. Formando o quê? 8 triângulos, que representam o quê? As 8 faces da pirâmide de 8 lados, né? Então, essa é uma outra representação. Você está mexendo no seu mouse? Ele não está aparecendo, pelo menos. Eu estou mexendo no mouse, mas via de regra não está aparecendo. Mas ele está numerado justamente por causa disso, né? Vocês estão enxergando os números, né? Então, está numerado de 1 a 8, né? Está numerado de 1 a 8, indicando os 8 triângulos dentro dessa mandala. Então, quando a gente faz aquela mandala do Sol, a mandala com 3 pedras, que nós vimos lá no filminho, no vídeo, né? Na verdade, nós estamos representando internamente a própria pirâmide. Vocês estão vendo aqui a pirâmide de 8 lados, né? E, em termos astrológicos, vocês estão vendo alguns símbolos aqui. No triângulo número 2, tem o símbolo do Sol. Isso aqui é usado em astrologia, né? Então, aqui você tem o Sol. No triângulo número 7, você tem a Lua. E no triângulo número 8, você tem o símbolo da Terra, que é essa bolinha com um quadradinho no meio, né? Bom, esses 3 símbolos, Sol, Lua e Terra, eles são fundamentais para se fazer um mapa astrológico, né? Então, o que eles representam? O Sol representa o Sol, o signo solar, né? O teu signo quando o Sol estava apontando no céu. Você tem também, em contraposição ao Sol, você tem a Lua, né? Em que é comum para quem faz mapa astral perguntar o que você tem na Lua. Ah, eu tenho Gêmeos em Lua, eu tenho Sagitário em Lua. É assim que eles analisam, né? É a contraposição ao Sol. E o outro signo é o signo ascendente, né? Então, uma pessoa é do signo de Leão com ascendente em Libra e assim por diante. Então, essas 3 representações do signo solar, do aspecto lunar e do signo ascendente compõem essa mandala que vocês estão vendo aqui, que pode ser usada com 3 cristais, né? Então, nesse caso, nesse exemplo que está sendo mostrado aqui, ele é uma pessoa cujo signo solar era Áries, né? Representado por esse simbolinho aqui. Ela tem Gêmeos em Lua e aqui, se não me engano, não sei qual é esse signo, na Terra, ligada ao ascendente. Então, ela é Áries com ascendente nesse signo aqui, que não me lembro agora. Aquário. Não, perdão, é Aquário e Peixes, exatamente. O Leandro ajudou, né? Então, na verdade, para que serve essa representação, essa mandala? Essa mandala, ela também representa, como vocês viram, a pirâmide, representa a atração do prana de cada planeta, né? E pode ser feito, você mesmo pode fazer isso como uma proteção para você, como uma mandala de proteção. De que jeito? Você faz esse desenho aqui, pode fazer um desenho de maneira que você possa usar em algum lugar, no bolso, na carteira, né? O ideal seria que você pudesse fazer ele em prata e ouro. Por quê? Prata e ouro você vai estar polarizando o Sol e a Lua, né? Prata e ouro é muito usado em magia, porque são os 2 metais, né? Isso, parece o escape. Ele lembra o escape da radiestesia, né? Mas prata e ouro são muito utilizados em magia, porque prata e ouro atraem o prana, né? Como eu tenho aqui uma
uma mandala, não sei se vocês viram, né? Um hexagrama. Vocês estão vendo? Ela é em prata, é um hexagrama em prata, é uma caixinha, né? Com um cordão de prata. E no hexagrama, o hexagrama, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo? Então, o hexagrama, isso, com a figura do meu mestre Yogananda, se vocês projetarem uma linha, né, paralelamente ao hexagrama, vai formar uma pirâmide. É o centro, o hexagrama, na verdade, é o centro da pirâmide. E sendo ela de prata, ela vai atrair a energia da Lua, né? E você pode pôr ouro também, aí você atrai. E o hexagrama, nós vamos ver na próxima aula também, dá para fazer uma mandala super poderosa. Mas eu posso, quem estiver interessado nesse hexagrama de prata, eu faço ele. Tá? Aliás, isso aqui é um design que eu fiz, que eu criei, né? Então tem um joalheiro que faz para mim. Quem estiver interessado, ele é uma caixinha, né? Ele abre e ele tem cristal na ponta. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ele é uma caixinha, na verdade, ó, que abre, né? E na parte da frente ele é um cristal. É um cristal dentro de uma caixinha de prata, né? É muito bonita, né? Bom, aí quem tiver interessado, eu faço também. E aí vocês podem fazer esse pentagrama para vocês. O que vocês vão colocar nesse pentagrama? No triângulo número 2, você vai colocar o seu signo, o símbolo do seu signo, ok? No triângulo número 7, você vai colocar do seu mapa astral onde está a sua lua. No lugar onde aparecer a lua, isso, eu faço esse pentagrama também. Então, aqui onde tiver a lua, você coloca o seu signo, aqui onde aparece a sua lua, que signo está relacionado à sua lua no seu mapa astral. E aqui o seu signo ascendente, de forma que você construindo esse pentagrama aqui, esse triângulo, você vai ter uma atração cósmica, de energias cósmicas, pessoal, feita para você. Por quê? É o seu signo, né? E depois eu vou ensinar como faz isso com o seu nome, dentro desse triângulo, dentro dessa mandala. Quem quiser encomendar também eu posso fazer, ok? Bom, eu quis falar isso só para mostrar todo um relacionamento que tem das forças da natureza, né? Da energia cósmica, das forças sutis da natureza, o relacionamento da pirâmide com a Kabbalah, o relacionamento da pirâmide com as forças cósmicas, com os planetas, né? E para a próxima aula, eu vou entrar mais numa parte prática, mostrando um pouco mais de como utilizarmos as forças dos tattvas, ok? Aqui eu só fiz uma apresentação, mas na próxima aula nós vamos fazer um pouco de parte prática de como utilizar as forças da natureza, ok? Eu vou pedir permissão para vocês, depois aí eu entro em contato com a Renata, ou quem quiser, né? Mas eu vou pedir permissão para vocês para terminarmos a aula hoje, porque eu ainda vou viajar, mas aí eu compenso na próxima aula. E também, porque tem muito assunto, né? Esse assunto de pirâmide é muito denso, né? Tem muita coisa para ser vista. Então, se eu já entrar num próximo assunto, vai ser muita informação de uma vez, né? Obrigado, Zenilde. Eu vou passar esse material para vocês. Essa aula foi gravada também, tá bom? Eu vou disponibilizar a gravação também da aula para vocês. E a nossa próxima aula vai ser dia 7
7 de abril, ok? Então, combinado? Próxima aula, dia 7 de abril. Não faltem, que vai ser, na verdade, quase que a penúltima aula. E nessa aula nós vamos fazer muita coisa prática, tá bom? Vamos sedimentar todo o conhecimento. Dia 7 de maio, isso, exatamente, desculpa. 7 de maio é a próxima aula. Não percam, tá bom? Então, bom feriado a todos. Muito obrigado pela presença. Estudem bem aí a pirâmide, ok? Obrigado. Pode fazer, Leandro, uma pergunta, duas perguntas, bem rápido. Obrigado a todos. Até a volta. Feliz retorno. Até lá, a Zenilde já vai estar com a pirâmide dela em casa. Obrigado, Jane. Bom feriado. Depois, se todo mundo tiver pirâmide em casa, nós vamos fazer uma conexão energética entre nós aqui com as pirâmides. Obrigado, Milton. O Leandro está perguntando, posso usar os elementos alquímicos em vez dos tátigas? Elementos alquímicos? Preciso saber. Tipo, estou acostumado com esse. Quais seriam os elementos alquímicos? Terra, fogo, água e ar? É isso? Pode usar. Na verdade, eles cada um representam os elementos, né? Um elemento terra, outro água, outro fogo. Pode usar sim. Ok? Obrigadíssimo. Até a próxima aula, então. Boa noite, Regina. Boa noite, Cibele, Jane, Laura, Leandro, Milton, Renata, Renatas e Zenilde. Até. Obrigado.